Salve, salve pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa nova aula. Espero que todos estejam aí se cuidando, né, tomando todas as precauções devidas, ok? Então se liga aí que vamos continuar a nossa aula. Vamos continuar falando então sobre o realismo, né? Agora a gente vai aprofundar um pouco mais ainda o conteúdo. A aula passada a gente viu a contextualização de tudo isso. E hoje eu vou abordar um artista que ele já consegue refletir todo o conhecimento do realismo através de suas obras. Então, vai ficar muito mais fácil de entender através da obra desse artista. Esse artista chama-se Gustave Courbet, tá? Tem duas frases aí muito legais para a gente falar a respeito dele, ou melhor, duas frases que ele disse que definem muito bem o realismo. Uma delas é a seguinte: faço pintura histórica sobre a vida real. A outra, que é muito legal, é: não posso pintar um anjo, pois nunca vi nenhum. Isso já fazendo alusão ao quê? Ao romantismo, ao classicismo, né? Que pintavam cenas fantasiosas. Então, Gustave Courbet ele já enfatizava aí nessas duas frases que ele cita, né, que ele vai pintar o que ele conhece, o que ele vê, as coisas do dia a dia, certo? Então aí para dar início, né, para a gente começar a falar bem mais do realismo e de Gustave Courbet, vamos dar uma analisada naquela obra dele, Os Cortadores de Pedra, né? E aí já analisando ela, Gustave Courbet diz o seguinte: não inventei nada. Todos os dias, ao fazer minhas caminhadas, via as pessoas miseráveis desse quadro. Então, ao analisarmos aí a obra, né, começando a analisá-las, a gente observa o quê? Duas pessoas quebrando pedras, né? Eles estão ali construindo uma estrada. Observando essas pessoas, a gente nota o quê? As roupas esfarrapadas, as roupas sujas, né? A gente vê ali um clima meio pesado nessa pintura para demonstrar mesmo o sofrimento deles naquele momento. Sofrimento por quê? Porque basta a gente lembrar que em tempos atuais, onde nós temos ali escavadeiras, britadeiras, inúmeros equipamentos que possam fazer esse tipo de trabalho, muitas das vezes esse tipo de situação de você colocar umas pessoas para quebrar pedra é utilizado como forma de punimento, né? de punição, desculpe, de punição para algumas pessoas que fazem delitos, né? Por exemplo, alguns presos, principalmente nos Estados Unidos, eles são condenados a ficar quebrando pedra como forma de punição. Porque é um trabalho muito cansativo, exaustivo, muito pesado, né? E a gente vê ali o sofrimento dessas duas pessoas quebrando as pedras para construir a estrada. E aí a gente começa a fazer também uma comparação com as obras do Millet. Lembram lá das respigadeiras, as mulheres que estavam lá coletando algumas sementes, algum material que caía, que sobrava no chão após uma grande colheita? A gente observa lá as respigadeiras, ela é mais amenizada, ela não é tão forte quanto as obras do Courbet. Você vê lá as mulheres trabalhando, você vê um horizonte plano, você vê todo um ambiente, ele é mais suavizado, né? Tem aquela câmera mais aberta, por assim dizer, né? Nós temos um plano mais aberto para
representar bem ali as pessoas e todo o seu trabalho. A gente não vê as mulheres com roupas todas rasgadas, sujas, como nós vemos nessa obra de Courbet, né? Então, na obra de Courbet, ela fica mais fechada, ela fica mais centralizada onde? No trabalhador, para mostrar ele como ele está sofrendo, como ele está sendo deixado às margens pela sociedade. Esse aspecto mais fechado nas obras do Courbet, né, demonstram ali que o que? Aqueles trabalhadores parecem estar presos, né, tanto economicamente quanto culturalmente, presos naquela pequena dimensão própria deles, né? Então, parece que não tem uma perspectiva de horizonte como aparece nas obras do Millet, né? Aquele horizonte lindo, na do Courbet aquela coisa mais fechada. Observem isso. O Courbet, ele quer demonstrar mesmo ali a vida real, como ela é sofrida. E aí ele descreve o quê? Um homem que parece ser muito velho, né? Esse que está mais abaixado com o chapéuzinho, que parece ser muito velho, e ao lado outro que parece ser muito jovem, demonstrando que não há perspectiva de um crescimento, quer dizer, você vai nascer pobre, vai morrer pobre, vai crescer, vai envelhecer pobre, não tinha uma perspectiva de vida. Com essa denúncia, né, na obra de Courbet, ele não queria ser um herói, mostrar, nossa, olha como eu sou, né, heróico, estou demonstrando isso, aquilo. Ele só queria mostrar o sofrimento das pessoas, né, a desigualdade social. Ele queria expor isso para o mundo. Ele não buscava ser um herói, eu vou tirar esse povo da miséria. Não, ele queria expor ao mundo o sofrimento dos trabalhadores. Uma característica muito forte do Courbet em suas obras está nos detalhes que ele, digamos, deixa de colocar. Se a gente pega um artista de qualquer outra época ou qualquer outro artista, por assim dizer, o que ele vai enfatizar primeiro? Ele vai enfatizar maiores detalhes no rosto, maiores detalhes na mão, maiores detalhes no primeiro plano da imagem, né, do que ele está reproduzindo. O Courbet já não. Ele é imparcial. Ele dá o mesmo tratamento, por exemplo, às pedras, como ele dá para o rosto, como ele dá para as mãos. Então é tudo homogêneo, tudo igual. Ele recebe o mesmo tratamento em toda a obra. Tá? Ele não vai detalhar algo mais do que outra coisa. É tudo detalhado igual. Então nessa obra a gente nota ali que parece que não tem nenhum pingo de conhecimento artístico. Por quê? Porque ela não trata uma perspectiva, ela não tem uma perspectiva bem definida, ela não tem detalhamentos no rosto, que seria algo primordial para qualquer artista da época, enfatizar mais o rosto, né, dar mais importância para ele. Mas, ao mesmo tempo, como o Courbet ele queria fazer apenas uma denúncia, a obra ela fica fantástica. Porque o que ele queria transmitir, o sofrimento dessas pessoas, o trabalho árduo, ele está ali. Ele ressalta aos olhos, você observa a obra e percebe todo esse sentimento, todo esse sofrimento do trabalhador. E esse tipo de obra incomodou muito as pessoas da época. Por quê? Porque incomoda muito a pessoa a ela ver o sofrimento de outra. Você observa, você sente, você nota o sofrimento. E os críticos de arte observavam o sofrimento e eles não se contentavam, não ficavam felizes com o que estavam vendo, a realidade nua e crua. E por isso muitos criticaram Courbet por esse tipo de obra, né, de enfatizar mais
o pobre, enfatizar o miserável e não dar a importância para figuras místicas, por exemplo, né? Ou míticas da Grécia Antiga, da Bíblia, passagens bíblicas. E agora imaginem vocês a burguesia, por exemplo. A burguesia, pessoas com dinheiro, com grana, iam aos salões de arte e se deparavam com esse tipo de obra, com a obra do povão, né? O povão sendo exposto, elevado a um patamar mais alto, colocado dentro de um salão de artes ali, junto com tantos outros grandes artistas. E aquele povo com dinheiro não estava sendo retratado. Então imagina como os burgueses ficaram. Eles não queriam ver o povão lá, eles ficaram possessos da vida, não queriam ver isso de forma alguma. Pessoal, então só lembrando que o vídeo ele será postado no fórum, mas as atividades elas deverão ser enviadas na produção acadêmica, tá? Lembrando também que eu vou vou disponibilizar junto com o vídeo um texto complementar sobre o realismo e algumas atividades referentes a ele, tá? Então, essas atividades, junto com o texto, ficarão na produção acadêmica, tá? O vídeo você assistirá no fórum e responderá tudo na produção acadêmica. Lembrando ainda que eu preciso que vocês realizem a atividade da página 10, da apostila, tá? Lá onde diz organize as ideias. Então, página 10, exercício organize as ideias. É só para complementar ali, preencher as lacunas. Tá? Então, vai ver, existem algumas palavras aqui nessas bolinhas, vocês irão ver qual complementa o texto e vão colocar aqui no lugar, ok? Esse exercício também deve ser postado na produção acadêmica. Tira uma foto da apostila e posta na produção acadêmica, certo? Então não se esqueçam, tem esse exercício da apostila, mais o exercício que vai ser anexado na produção acadêmica. Algumas questões, além do texto complementar, ok? Então até a próxima. Tchau!